mudando de assunto, coloca as imagens para a gente do etanol. O preço do etanol que tem oscilado em Cuiabá e Várzea Grande, a gente tem flagrado desde dezembro, sobe no final do mês e sobe muito, 30, 40 centavos, sem justificativas na indústria. E depois passa o dia 10, cai o preço significativamente, volta para casa aí dos R$ 3,97. Essas imagens que você está vendo agora foram feitas esta semana, na segunda-feira, quando os preços foram mais uma vez atualizados. Esse movimento, ele pode ser feito ou não? Quem pode falar sobre isso é o PROCON. E o Arthur Garcia está no PROCON estadual e vai conversar com o diretor de fiscalização. Arthur, segue daí, meu amigo. É isso, Trindade. Bom dia a você novamente. Aqui está o Ivo Firmo, que é o coordenador de fiscalização do PROCON estadual, para falar sobre essa questão desses valores. Ivo, o contribuinte, eles acabam percebendo que os valores da cobrança do etanol, principalmente, ele acaba tendo um reajuste sempre no final do mês, por volta do dia 25. Passa ali os 10 primeiros dias do mês seguinte, eles voltam a baixar. O que pode estar acontecendo nesse caso? Bom dia. Bom dia. O PROCON ele tem acompanhado a questão do preço do combustível aqui em Mato Grosso desde 2015. E aí o próprio consumidor ele pode verificar, a imprensa consegue verificar aí que o PROCON tem autuado muitos estabelecimentos pela prática de preço abusivo, né? Aumento injustificado de preço. A gente verificou isso muito, por exemplo, na greve dos caminhoneiros, quando se aproveitam de algumas situações para aumentar de forma excessiva sem qualquer justificativa. Essas oscilações que a gente tem verificado, elas estão sendo acompanhadas pelo PROCON. E a gente não pode afirmar se há algum tipo de ajuste, né, por parte desses estabelecimentos, até porque, como eu disse, o PROCON trabalha na área de defesa do consumidor. Os preços eles estão sendo acompanhados desde novembro do ano passado, então a gente vai finalizar um relatório no mês de abril, verificando justamente essas oscilações, se tem picos de aumento em determinados períodos do mês, quais são as justificativas para esse aumento, se decorre de um aumento ali no preço de aquisição junto às distribuidoras ou se simplesmente alguma situação de ajuste, que aí no caso deve ser acompanhado pelos órgãos de concorrência, no caso o CAD e Ministério Público. E finalizando esse relatório, qual que vai ser o parecer do PROCON? Qual que vai ser as medidas cabíveis contra essas empresas que estão fazendo esses preços abusivos? Perfeito. São duas situações distintas. O posto comparado com ele mesmo, por exemplo, se ficou configurado que esse posto teve um aumento excessivo, ele pode ter multas aplicadas com base no Código de Defesa do Consumidor, que é o que a gente vem fazendo habitualmente desde 2015. Naquelas situações que a gente verifica indícios de ajuste, de combinação, de alguma situação anormal no mercado, esse relatório ele é encaminhado para o Ministério Público, para o CAD, para que eles possam tomar as providências no que se refere à concorrência. Então o PROCON faz o trabalho dele em relação à defesa do consumidor, mas também encaminha todo o relatório para esses órgãos competentes para que eles possam aprofundar e verificar se há algum tipo de distorção no mercado, como foi aí colocado na reportagem. Ivo, também tem aquela situação do empresário, ele acaba tendo aquela questão da concorrência, o livre mercado, para ele estar competindo. Como que vocês conseguem fazer essa fiscalização? Vocês juntam as notas fiscais anteriores? Como que consegue ter ali o valor abatido naquele confronto de papéis? Bom, primeiro é importante a gente falar que a concorrência é saudável. Tem que ter variação de preço. Então, o consumidor hoje em Mato Grosso, ele consegue pelo aplicativo da Secretaria de Fazenda, o Nota MT tem uma abazinha chama menor preço de qualquer município, ele consegue colocar lá, por exemplo, o etanol, coloca o seu município e ele vê onde que tem um preço mais baixo próximo a ele. Então, ele consegue fazer uma pesquisa de preço sem sair de casa. Esse é o primeiro ponto. Os preços eles estão livres, né? Esse é importante a gente registrar. O que a gente orienta o consumidor é fazer essa pesquisa e em situações que ele identifique, olha, por exemplo, teve uma redução de tributo, não se verificou nada que justifique um aumento de preço, que ele denuncie, ele tem feito isso bastante. Essa situação o PROCON apura, né? Ele vai pedir para esses postos justificativas nesses casos que a gente identificar e requer ali um histórico de notas fiscais de aquisição e de venda ao consumidor. Então a gente faz um confronto, Arthur, a gente faz um confronto. Ele comprou por quanto? Teve um aumento na aquisição? Ele está vendendo mais caro? Está só repassando ou está tendo algum tipo de situação diferenciada? É uma análise contábil, uma análise econômica que não é fácil de fazer, mas em alguns casos ela é necessária para apurar se há ou não abusividade contra o consumidor. Ivo, eu creio que o Trindade e a audiência ficou também curioso com essa informação que você passou. Eu também desconhecia. Qual que é o aplicativo? É o Nota MT que ele consegue fazer um confronto de valores? Sim, o Nota MT é um aplicativo da Secretaria de Fazenda que tem uma aba lá menor preço. Na verdade,
qualquer tipo de produto que você quiser pesquisar lá, que está na base de dados das empresas que tenham sido comercializados, você vai conseguir verificar o menor preço. Então, você está aqui em Cuiabá, você vai selecionar o município de Cuiabá e digita lá etanol e pesquisa. Vai dar até com geolocalização, com identificação dos locais onde foi comercializado esse produto com o menor preço ontem, anteontem. Então, é uma importante ferramenta de pesquisa de preço para combustível, mas para qualquer outro tipo de produto comercializado aqui em Mato Grosso. Outra situação para deixar claro também, Ivo, é a questão da fiscalização que o PROCON realiza nesses postos de combustível. Tudo isso é motivado por uma denúncia. Quando vocês vão a campo ali fazer aquela fiscalização em um posto, qual seria a informação que vocês tiveram antes? Independente de denúncia ou não, o PROCON já está monitorando a situação do combustível em Mato Grosso. Então, a Agência Nacional de Petróleo, ela divulga semanalmente dados da comercialização aqui na capital, em alguns municípios aqui do estado e em todo o país. Então, o PROCON tem feito relatórios semanais de acompanhamento e quando se verifica alguma situação específica, o PROCON solicita a esse estabelecimento, ou esse posto especificamente, notas fiscais de aquisição de determinado período e de venda ao consumidor, para comparar exatamente, Arthur. Olha, o preço, o posto comprava o combustível a X reais, ele subiu, teve um aumento nessa aquisição, se deve a que exatamente isso? Então, esse tipo de confronto a gente vem fazendo desde 2015 em situações específicas. O nosso telespectador está perguntando qual é um canal de denúncia que o PROCON tem. Tem algum telefone, WhatsApp, um site, qual que é, Ivo? Primeiro, o consumidor ele pode denunciar nos postos físicos do PROCON, né, nos ganha-tempos da Praça Ipiranga e da Avenida do CPA, mas pode também mandar e-mail. Né? O e-mail é o fiscalização.procon.mt, então vou repetir devagar, fiscalização sem cedilha, proconmt@cetasc.mt.gov.br. Ali ele basta indicar a situação que ele verifica, não precisa ter certeza absoluta. Ele vai colocar a impressão dele e esse trabalho de fiscalização é responsabilidade do PROCON para ser realizado. Olha, falei aqui ao vivo com o Ivo, né? Ivo, agradeço aqui a gentileza de nos atender e deixo também à disposição aqui, Trindade. Você respondeu algumas perguntas, tirou aí essas dúvidas. Se você quiser fazer alguma pergunta, Trindade, eu repasso para ele aqui para também estar auxiliando a você e quem está em casa. Arthur, eu achei esclarecedora essa entrevista do PROCON, até mesmo porque o PROCON já anuncia que desde novembro faz esse monitoramento dos preços e que esse relatório deve ser concluído em abril. Vamos aguardar agora esse relatório, essa conclusão. E esse relatório, só ficou essa dúvida, Arthur, esse relatório vai ser encaminhado a quem? Ao Ministério Público, ao Governo do Estado, à Cefaz? Quem que recebe esse relatório do PROCON? Vou perguntar aqui, eu creio que também seja o MP. O Trindade está perguntando no estúdio, Ivo, para quem será encaminhado esse relatório assim que finalizar? Para o Ministério Público, que tem responsabilidades em relação à defesa da concorrência, mas principalmente para o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que cuida da questão da concorrência no país. Vocês vão verificar aí, o PROCON municipal já fez esse encaminhamento, o PROCON estadual fez também em outras oportunidades, então esse é o órgão responsável pela apuração de problemas na concorrência na esfera administrativa. É isso, eu creio que é um trabalho também que eles realizam de forma sigilosa e também em silêncio, né? Porque, lógico, depois que eles passam o relatório, o Ministério Público faz ali a sua atuação e, com certeza, depois tem as sanções que eles acabam sendo penalizados, né, Trindade? Exatamente, Arthur. Agradeço a gentileza do Ivo em conversar com a nossa audiência. Pode colocar um pouco mais das imagens. Então, atenção você, telespectador do SBT Comunidade. O PROCON acaba de anunciar com exclusividade que está monitorando os postos de combustíveis desde novembro do ano passado e que o relatório de monitoramento ficará pronto mês que vem. E que, se comprovados os reajustes, como a gente vem mostrando aqui, se for comprovado que esses reajustes são praticados sem motivo, a denúncia será apresentada ao Ministério Público. É a polêmica que o SBT Comunidade levantou, monitorou, porque nós estamos desde dezembro mostrando essa movimentação nos postos, flagramos algumas movimentações, alguns reajustes, pegamos o momento exato em que as bombas recebiam um novo preço e mostramos que há um site que faz o monitoramento na indústria e que esse site não mostrava nenhum reajuste que justificasse um aumento de 30 ou 40 centavos naquela data. E as justificativas que o Sindipetróleo trouxe jogam contra a própria categoria. Porque, salvo engano, mês passado, dia 25, quando os preços dispararam, o Sindipetróleo colocou a culpa
na alta do dólar. E o dólar saiu de 6,20 para 5,80. E aí falou, mas desde janeiro o etanol subiu 7% na indústria. E por que caiu agora o preço, passado o período de pagamento do salário do servidor? Aí chegou dia 10, não importa se subiu 7%, o preço volta a cair para baixo de R$4. Eu convidei várias vezes o representante para uma conversa ao vivo, nunca recebemos uma resposta positiva. Mas é importante esse posicionamento do PROCON estadual, que está investigando os postos desde novembro. E o relatório desta investigação deve ficar pronto em abril. E nós vamos acompanhar, porque é um compromisso que nós fizemos com a nossa audiência às 11h39.